Então, dando prosseguimento à nossa aula de ontem, a gente, então, continua falando de defesa química dos vegetais, tá? Então, a gente já falou aí de algumas substâncias que são extremamente importantes, né? Como os glicosídeos. Aí ontem a gente comentou sobre esses glicosídeos. Na verdade, ontem a gente falou sobre os alcaloides, né? Hoje a gente falou sobre os glicosídeos. E continuamos falando aí, dando o exemplo da lebre do Alasca. Bom, então, o que acontece? Esse animal, quando ele vai se alimentar, ele procura observar o alimento que ele vai comer, né? Não é uma questão de inteligência, tá, gente? É uma questão instintiva. Esses animais aprendem observando os adultos mais velhos, né? E aí, ele busca alguns arbustos, né? Porque alguns arbustos específicos. Por quê? Os arbustos de salgueiro, que é o alimento principal, né? Assim, que ele mais utiliza, quando ele está sendo predado por um herbívoro, ele vai produzir rapidamente partes jovens, né? Brotos mais jovens, e esses brotos eles vão ter muito tanino. E qual é a função do tanino? E como o Eric falou, o tanino torna, lá no caso do vinho, o vinho amargo. E a mesma função lá do vinho, o tanino vai ter nesse salgueiro. Os brotos mais jovens, eles são muito amargos. Então, isso vai meio que dificultar aí, né, a predação. Só que aí, como eu falei para vocês ontem, que existe um processo de coevolução, em contrapartida, o que a lebre faz? Ela produz uma grande quantidade de saliva, né, específica, com essa saliva tem proteínas que vão neutralizar o tanino. Quando, então, ela se alimenta com esses brotos jovens, essas enzimas da saliva contêm aí proteínas que vão neutralizar, desintoxicar, né, o tanino lá no organismo da lebre. Tá, gente? Aí ele dá outro exemplo também, como o castor, o alce, eles vão produzir uma grande quantidade de saliva para neutralizar esses taninos aí, né? Os hábitos alimentares deles seriam basicamente, né, de plantas que têm alto teor de tanino, como, por exemplo, o salgueiro, a bétula, e aí eles têm que neutralizar essa quantidade gigantesca aí de tanino, né? O salgueiro também tem muita quantidade de tanino. Tá, gente? Então, é bem interessante, né, essa coevolução. Uma curiosidade também é que o urso, na verdade, o urso negro, pensou-se durante muito tempo que ele era exclusivamente carnívoro. Depois descobriram que ele também se alimenta de plantas, então ele saiu da categoria de carnívoro para onívoro. E aí ele também produz na saliva essas proteínas que vão neutralizar o tanino, tá? Essas plantas, elas são ricas, elas contêm muita fibra, e essas fibras, não estou falando aí no caso dos herbívoros, da lebre, né, dos herbívoros aí, eu estou falando no caso especificamente do urso. Como ele se alimenta também de carne, então as fibras que ele se utiliza desses vegetais ajudam o trânsito intestinal, tá? Ajuda na digestão e na absorção das proteínas da carne. Tá, gente? Isso foi publicado em 93, então, quer dizer, não tem tanto tempo assim, né? Ok, gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, ok. Muito bem. Bom, o que vocês me falam sobre óleos e resinas? Bruno, você pode me falar alguma coisa? Você conseguiu ler?
Oi, oi. Bruno, alô? Gente, vamos lá, vou chamar um outro aqui, hein? Larissa. Larissa. Gente, cadê o povo dessa turma? É por isso que eu olho, que eu gosto de aula presencial, Larissa tá? tá no chat, Tá no professor. chat. Ela não tá aqui na turma, não? No Teams, não? Não, no Não, chat. ela deve estar sem microfone. Mas qualquer coisa Não tô ela, Ela deve estar sem. Ó, vocês vão ver, para eu acessar o chat do Teams, eu tenho que sair daqui do livro. Tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês falarem. qualquer coisa ela fala pelo chat, a gente fala para você. Fala com ela que eu não tô acompanhando pelo chat, não, porque senão eu tenho que sair daqui da página. Deixa eu pedir para outra pessoa. Quem gostaria, gente, falar um pouquinho, senão eu vou ficar no monólogo aqui, é chato, né? E a gente precisa passar por dar uma olhada nisso aqui que é importante. Até para a gente explicar o comportamento de muitos animais, né? Nos determinados períodos do ano. Quem pode me falar sobre óleos e resinas? Eric, você leu alguma coisa? Você passou esse livro ontem? Oi? Eu tinha passado esse livro ontem. Eu pedi para vocês lerem até aqui embaixo, compostos com efeitos hormonais. Lembra? Ontem. Isso, aí hoje a gente continuaria. Uhum. Bom, vamos lá. Esses óleos e resinas são também produzidos por vegetais, né? E são substâncias extremamente importantes para o vegetal. Um exemplo de resina, de ação de resina, por exemplo, a planta ela sofre algum dano, algum corte, algum dano e até predação mesmo, ela imediatamente libera resina e óleo, e esses produtos vão para a planta, vão fechar, né, vão ajudar a fechar aquele local ali onde foi danificada a casca, o suber, para evitar a entrada de patógeno, vírus, bactérias. Então, essas resinas, quando são ingeridas aí junto com o restante do vegetal pelos herbívoros, elas têm efeitos bastante interessantes. Um exemplo que eles trazem aí, né, é a cannabis, é a maconha. Então, qual é o princípio ativo aí no caso da cannabis ativa? É a presença desses óleos aí, né? E são substâncias alucinógenas que vão atuar diretamente no sistema nervoso central, né? Na cannabis, o princípio ativo dela está classificado dentro dessa categoria de óleos e resinas aí, tá? E outras substâncias, além desses óleos da cannabis, elas podem ser substâncias que podem causar danos à pele, aos olhos, né? Até mesmo ao sistema digestório, podem dar vômito, diarreia, são substâncias tóxicas de uma maneira geral, né? Então, algumas plantas, elas têm esses princípios ativos aí, bastante fortes, assim, bastante concentrados, né? E só para citar aí que um dos exemplos a gente encontra na maconha, né? Que é o princípio ativo aí, e aí na forma é o canabidiol, né? Na forma de óleo. Professora, Diga. os cogumelos alucinógenos também têm essas substâncias. São óleos? No caso dos cogumelos, são várias substâncias, não é uma substância, não, eles têm mais do que uma. Mas eu sei que uma delas tá dentro da categoria de óleo. Eu não o nome do princípio ativo, tá? Foi a Bia que perguntou, né? Foi a Laila. Oi? Foi a Laila. Ah, tá vendo? Tá bom, Laila. É um óleo, é um tipo de óleo, mas tem outras substâncias também, tá? Não somente inclusive aqueles cogumelos mais tóxicos,
que são capazes de matar, né, facilmente uma pessoa e um animal. Nação de várias. Tá? Inclusive, esse próximo aí que a gente vai ver que é o ácido oxálico. Ele também contém um pouquinho, pode conter, dependendo do cogumelo, pode conter um pouquinho de ácido oxálico. Tá, Laila? Por isso que é tão perigoso fazer uso de cogumelo, principalmente esse povo que gosta de cogumelo aí para fazer chá, é extremamente perigoso, porque se você não conhecer muito bem, você pode morrer rapidinho. Tem alguns cogumelos que são extremamente, o veneno é extremamente potente. Né? Bom, e então esse ácido oxálico ele é encontrado em várias plantas, né? Então, como é que ele age? Ele precipita o cálcio na forma de oxalato de cálcio, né? Então, o ácido oxálico, ele precipita na planta, ele forma cristais, né, de oxalato de cálcio. E aí que é o problema, né? Porque esses cristais de oxalato são extremamente tóxicos, tá? Então, se a pessoa que comer um alimento qualquer, uma planta qualquer que tenha esse oxalato, você fizer um exame de sangue, acusa no sangue, né, uma pequena quantidade desse oxalato de cálcio aí. Mas qual é a ação dele? Ele vai atuar no sistema nervoso, ele começa a dar, ele para, né, o trânsito de neurotransmissores, e aí a pessoa começa a ter convulsão, começa a ter cãibra, né, dá uma parada, problema renal, a pessoa começa a ter uma crise renal aguda, enfim, começa a dar uma série de problemas aí. E aí tem algumas plantas específicas que têm um alto grau de oxalato, né, como, por exemplo, esse gênero aí, Alogeton, né, mas ele não ocorre muito aqui no Brasil, ele é pouco descrito aqui para o Brasil, ele é muito comum na América do Norte por conta da temperatura, né, e para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% do peso da planta é desse oxalato aí. Então, é uma planta extremamente tóxica, né? Vocês conhecem uma planta chamada... Ela é muito utilizada em jardim. Ela tem uma folhinha comprida. Ela se chama espirradeira. Já ouviram falar? Tem muito tempo que eu não vejo uma, mas já. Tem outro nome? Então, espirradeira, ela tem uma folhinha comprida, eu acho que é do tipo lanceolada, a folha. Ela tem na cor vermelha, ela dá amarela e é muito utilizada, por exemplo, em jardins públicos, né? Canteiro central, o pessoal coloca muito. E uma coisa muito interessante, né, gente, que a gente às vezes não percebe, é que os jardins urbanos, né, os jardins aí das vias urbanas, jardins públicos, praças, canteiro central, se usa muito planta tóxica, muitas plantas tóxicas. E isso é um problema sério, né, porque eu acho que até poucas pessoas se intoxicam, eu acho que o índice de intoxicação poderia ser muito maior, porque como as pessoas não conhecem, né, principalmente em criança. Então, ocorreram alguns casos, né, na América do Norte, de ovelha se alimentar, essa planta crescer no meio do pasto, e aí a ovelha comendo, vai lá, come grandes quantidades dessas plantas aqui, e acabam morrendo, né? Até descobrir qual o problema, aí o animal começa a apresentar aqueles sintomas lá. Começa a ficar parado, apático, ou então começa a ter convulsão. Normalmente, quando o animal, ou boi, ou cavalo, né, ou ovelha, eles apresentam esse tipo de comportamento assim, do nada, você pode desconfiar. Né? Normalmente, ele surgiu ali uma planta tóxica e ele acabou comendo. Né?
Mas só que tem algumas plantas que têm essas substâncias, né, que a gente come também. Então, ó, esse ácido oxálico aqui, ele está presente em algumas plantas comestíveis pelo homem. Como, por exemplo, o espinafre, tá? Então, o espinafre, olha só que ironia, né, gente? Se você comer em grande quantidade, ele pode te matar, certo? Ai, eu adoro espinafre. Então, eu gosto muito, só que ainda bem que a gente não vai comer 10 quilos de espinafre de uma vez só, né? A gente Ah, come se me pouco. colocar 10 quilos de ricota com espinafre, eu como. Pois é, mas aí você entra nesse problema aí. Tem uma outra planta que não é muito conhecida, a gente não tem muito hábito de comer esse ruibarbo aí, mas é uma outra planta também que tem um alto teor de oxalato, né? Acho que é mais no norte do... Ai, meu Deus, esqueci o nome. América do Norte, né? É, Hemisfério Norte, eu gosto. Então, aqui no hemisfério sul, a gente conhece aí o espinafre, que pode, se for ingerido em concentrações, pode matar o homem, né? Bom, então, gente, só uma curiosidade, esse oxalato aí, se ele for ingerido em grande quantidade nesses alimentos, quando ele chega no intestino, ele vira cálcio também, ele vira cristal, né? Vai para o intestino e pode, lá no intestino ele vai ficar disponível para absorção, vai ser absorvido pelo intestino, né? E em grande quantidade ele pode trazer problemas também, né? Só uma curiosidade também, outra curiosidade é que quem tem gato aí sabe, esse oxalato ele traz sérios problemas para felino, né? Porque ele pode cristalizar nas vias urinárias, tanto na bexiga quanto na uretra, e esses animais já têm essa tendência por causa do pH do trato urinário, né? Como eles têm um pH mais ácido, então esse oxalato ele acaba virando cristal, ele cristaliza nesse pH mais ácido e causa infecção urinária, pedra nos rins, uma série de problemas em felinos, tá? Mas isso também vai muito da dieta, né? Porque como esse animal era um animal selvagem que foi domesticado, então o que a gente fez? A gente alterou a dieta dele, né? E na natureza, o que os felinos comem além de carne? Vamos pensar no comportamento agora, tá, gente? Vamos trazer isso, todo esse blá 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 que a gente está falando, vamos trazer isso agora mais para exemplos mais práticos, pensando em comportamento animal. Vamos lá. Os felinos, eles têm a dieta, eles são carnívoros, né? Inclusive, quando eles vão se alimentar, eles procuram ingerir de propósito mesmo os pelos da presa. Então, eles comem a presa inteira, enquanto alguns animais procuram comer víscera, musculatura, né? Os felinos, eles ingerem tudo, inclusive a pele, com pelo, né? Não sei se vocês já viram aí em documentário, as fezes de felinos são caracteristicamente cheias de pelo. Primeiro, porque eles se lambem o tempo todo. Segundo, porque eles ingerem, inclusive, o pelo das presas. Tá? Então, na natureza, eles comem, vão comendo, né, a carne com tudo, a presa com tudo. E uma outra coisa que eles fazem, além de ingerir, né, o pelo das suas presas, seria o quê? O que eles comem além disso? Hein, gente? Ai, não sei, não tenho gatos. Já ia perguntar, quem tem gatinho aí sabe que inclusive é vendido, né? Mas se você não quiser comprar, você pode cultivar em casa. Como é que chama aquela sementinha que se dá para passarinho em casa? Alpiste. Você pega a sementinha do alpiste, planta, né, no vasinho,
e coloca dentro, deixa para o seu gato comer. Ele adora, tá? Ele adora. Por quê? Porque na natureza, né, ele vai comer alguns vegetais específicos. Esses vegetais que ele costuma comer neutralizam a ação desse oxalato aí. Tá, gente? Então, assim, o comportamento animal por instinto, porque quando a gente domestica, a gente altera esse instinto animal, ele já tem esses hábitos alimentares exatamente como naqueles outros carnívoros que eu falei para vocês, né, que acabam se alimentando de substâncias ou produzindo saliva para neutralizar. No caso dos felinos, eles neutralizam comendo planta. Tá? Então, eles conseguem resolver esse problema aí do oxalato de cálcio. Tá, gente? Tranquilo? Aham. Bom, existem alguns vegetais que produzem inibidores enzimáticos. Olha, gente, que doideira que é você ser herbívoro, né? Quanta coisa que os vegetais podem produzir para evitar herbivoria. Então, uma outra substância produzida aqui pelos vegetais são os inibidores enzimáticos, que estão dentro de várias categorias aí de inibidores enzimáticos, tá? Mas os mais conhecidos a gente encontra na família das ervilhas. Né? E como é que esses inibidores vão atuar? Eles vão atuar na inibição da tripsina. Olha que doideira, qual a função da tripsina no homem? Para que serve a tripsina, gente? Fisiologia humana. Ai, não sei agora, Cláudia, me deu um branco. Tripsina, quimiotripsina, lembram desse nome? São enzimas que vão atuar na quebra das proteínas. Tá? É uma enzima proteolítica. Então, essa tripsina, onde que a gente encontra? O pâncreas, ele vai lançar no estômago, né? E aí, esses inibidores são muito encontrados, assim, em grande escala, na soja, no amendoim, né? Principalmente que são alimentos que a gente come, a gente usa muito, por exemplo, óleo de soja para cozinhar, né? O amendoim. São poucas as pessoas, algumas são alérgicas, né? Mas poucas pessoas não gostam de amendoim. Então, esses alimentos, eles têm esses inibidores enzimáticos aí da produção de tripsina. E no que isso implica quando você inibe a tripsina? No óleo de soja, só fazendo aqui um parêntese, né? No óleo de soja, não vai ser tão assim, sério, porque à medida que a gente cozinha o alimento, né? Então você desnatura aí esses inibidores. Eles deixam de atuar. Mas se você come, por exemplo, o amendoim sem torrar, aí você pode ter altos problemas digestivos. Por quê? Porque se você não leva ao calor, você não desnatura aí, né, essas substâncias, esses inibidores enzimáticos. E aí eles ficam atuando no seu sistema digestório, eles ficam atuando lá no seu estômago e eles vão cancelar a atuação da tripsina. E aí quando você se alimenta de proteína, essa proteína sua não vai ser quebrada, né? E aí você vai ter problema digestivo, sério. Tá, gente? Mas aí é como que o homem resolve esse problema? Cozinhando o alimento. A partir do momento que a gente cozinha, você desnatura esses inibidores enzimáticos aí. Certo? Gente, Sim. alguma dúvida? Dá uma olhadinha lá, se vocês estão falando alguma coisa, porque eu não estou aqui no... agora que eu estou...
Deixa eu ver. Tá, agora que eu tô vendo aqui, ó. A Priscila, papai queria matar as crianças, estão querendo matar todo mundo. A Bia deu o exemplo do catnip. Vocês sabem o que é catnip, gente? Quem não tem gato não sabe, né, Bia? O catnip é uma erva conhecida como erva do gato. Ela tem algumas substâncias também que ativam o sistema nervoso do gato, ou seja, né, o gato fica com um olfato extremamente aguçado e acaba afetando outros, né, a audição, a visão, então o animal fica extremamente agitado, mas eles adoram esse catnip. Você coloca, normalmente ele vem assim, em sachêzinho, você compra, né, tipo uma almofadinha com forrada de catnip, e dá para ele brincar. Eles ficam enlouquecidos, mas não faz mal para o animal, tá? Não causa problema para o animal, não. Gente, ok? Tudo bem até aqui? Sim. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Eu tenho uma dúvida. Você vai fazer revisãozinha antes da prova? Olha, eu coloquei um questionário lá para vocês e eu vou dar uns minutinhos agora, só vou falar rapidamente desses compostos com efeito hormonais e depois a gente vai para o questionáriozinho, inclusive da aula passada, né, que eu precisaria corrigir com vocês, mas respondendo a sua pergunta, Laila, não vai dar tempo de fazer revisão, tá? Porque a semana que vem a gente já tem a apresentação dos seminários e no outro dia a prova, né? Na outra semana, aliás, não é isso? Acho que é na outra semana. Então, dependendo de como forem os seminários, a gente pode até tirar uns minutos depois para a gente tirar dúvida, se vocês tiverem. Mas como é só e compostos químicos que a gente está vendo agora, então, para mim, assim, o conteúdo está tranquilo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me trazer, que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá bom? Se você tiver como fazer uma lista de exercícios também, seria bom pra gente. Tá. Inclusive, eu até tenho, Laila, eu tenho essas listas de exercícios, assim, prontas, né, que eu já usava como para revisão mesmo. Eu posso colocar lá para vocês de sistema digestório. Por favor. Tá de boa. Tá? Mas, assim, aí eu não vou me comprometer com vocês, que vai dar tempo da gente corrigir. Mas, pelo menos, orienta vocês um pouquinho, né? O que é mais importante para estudar. Tá bom? Fica combinado assim, então, gente. Se ninguém tem nada contra. Então, pessoal, eu vou só fechar aqui com esses compostos hormonais. E que horas são agora? Deixa eu ver aqui. 9h04 já, é isso? 9 horas no meu. No meu celular tá 9h04. Então, deixa eu só falar aqui rapidamente. E tem um videozinho, que é um videozinho bem curtinho, que eu queria que vocês depois vissem esse vídeo, mas aí vocês podem ver depois, tá? Ele vai falar bem dessas coisas que a gente está comentando aqui. Ele vai fazer uma revisãozinha boa. Então, vamos lá. Deixa eu terminar essa parte de compostos hormonais e depois eu dou uns minutinhos para vocês fazerem o questionário, tá? É curtinho, eu acho que ele tem 3 ou 4 questões só. Ok? Bom, então, gente, falando um pouquinho, né, outras substâncias como compostos com efeitos hormonais. Então, muitas plantas vão produzir hormônios, tá? Entre elas, aquelas que a gente conhece, assim, bastante, como o repolho, que é bem comum na nossa alimentação, a mostarda, né? Eu, por exemplo, adoro mostarda na pizza, amo mostarda em tudo. Rabanete, né? Esse gosto mais amargo, mais picante aí desses alimentos, ele pode estar relacionado a esses óleos aí, né?
presentes nesses alimentos. E se for ingerido em grande quantidade, também pode ser fatal, né? Outras funções, outras atuações desses compostos são exatamente inibir a tireoide. Então, não deixam a tireoide produzir hormônio, né? Ou outras substâncias, ou outras funções também, como, por exemplo, que a tireoide, ela fixe o sódio, né? Porque a tireoide, ela está diretamente relacionada à questão do bócio endêmico, que é aquele papo enorme que dá, né? Aquela dilatação logo embaixo da própria tireoide, né? Então, a tireoide dilata e ela forma como se fosse um papo, assim. Então, a pessoa fica com aquela dilatação no pescoço. E aquilo foi a primeira vez que foi observado, né, assim, com maior frequência, foi nos marinheiros. Eles ficavam muito tempo nos navios e a alimentação deles era pobre em sal. Sal, na verdade, por causa do iodo, né? Então, eles não comiam sal iodado. Então, eles tinham essa deficiência na tireoide. A tireoide, a partir do momento que ela não tem o iodo, ela não consegue desenvolver as funções dela. E aí a pessoa, a tireoide começa a dilatar, né? Então, quando foi feito o teste, né, em animais de laboratório, e aí, quando eles recebem dietas com grande quantidade de folha de repolho, eles vão desenvolver o bócio. Por quê? Porque o bócio, ele vai neutralizar a ação da tireoide, né? Não deixa a tireoide fixar o iodo, produzir o iodo, né? Então, essas substâncias aí, com esses efeitos hormonais, elas têm várias funções, elas atuam de várias formas no organismo, né? Uma outra substância que o livro traz aí, que é a tiureia, que é usada ela é usada para exatamente controlar a hiperatividade hormonal. Ela é um princípio ativo dos medicamentos que são utilizados para controlar a função da tireoide. Então, pessoas que têm hipertireoidismo normalmente recebem medicamentos que podem conter essa substância aí, tiureia. Por quê? Porque ela vai reduzir um pouco a função da tireoide. Tá, gente? Então, antigamente, quando não se tinha essa substância sintetizada, os médicos mandavam que as pessoas que tinham hipertireoidismo comessem muito repolho e mostarda. Tá? Então, acho que é isso aí, gente. Principalmente isso. Então, sobre compostos hormonais, eu vou dar uma paradinha aqui, né? E vou pedir que vocês façam o questionário lá para mim. Enquanto isso, eu vou parar de gravar o áudio, porque a nossa aula, a parte gravada, ela se encerra aqui, e depois só corrige o questionário. Tá bom, gente? Tá bom. Então, deixa eu parar aqui de gravar um minutinho.